Olá, gente, eu sou a Ana Vieira e hoje a gente vai falar sobre Solos Cristo. Sim, bem nesse dia de Páscoa, né? Feliz Páscoa pra você. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o seu like, sem enrolação. Bora pro vídeo. Pra gente entender os Solos Cristos, a gente tem que saber que Jesus morreu por nós. A gente tem que saber o verdadeiro sentido da Páscoa, não é? Jesus morreu por nós e ressuscitou, por isso somos salvos, né? Em 1 Coríntios 15:3 vai deixar bem claro isso. Por quê? Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nós e levou consigo os nossos pecados. Nós somos salvos através de Jesus Cristo. Martim Lutero, ele disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. E é isso. Desde o Velho Testamento a gente tem referências à morte de Jesus Cristo, né? As pessoas sacrificando cordeiros é uma referência a Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, né? Que viria como um cordeiro imaculado. Jesus Cristo morreu por nós, e tanto no Velho Testamento como depois do Novo Testamento, depois de Jesus ressuscitar, a gente tem total referência a Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia, ela gira em torno de Cristo. Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. E nós somos salvos porque Jesus, um cordeiro imaculado, morreu por nós, né? Fora isso, nós não tem como nós sermos salvos, né? Nós não somos salvos por obras, não somos salvos por coisas que nós podemos fazer, mas somos salvos por uma graça, por um favor imerecido que Jesus Cristo nos deu. Tá? Isso é descrito em 1 Pedro 1, do 18 ao 19, que vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fois resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Jesus Cristo, ele morreu por nós. Ele não é corruptível, ele é incorruptível, né? Jesus Cristo é um cordeiro imaculado, algo santo. E como algo santo, ele nos salva, ele pode nos redimir de pecado. Mas algo que não é santo, algo que é corruptível, com prata e ouro, né, com pagar ou indulgência, isso não nos leva à salvação. A própria doutrina protestante, ela vê isso, que nada corruptível pode nos salvar. Uma indulgência, que era o que sobrevivia que era o que tinha naquela época, né? Você pagar para ser salvo. Indulgências não podem nos salvar, mas somente Jesus Cristo, né? Como vai dizer Romanos 10:9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós não somos salvos porque fazemos tais coisas. Nós não somos salvos porque podemos ser bons, porque nós sozinhos não podemos ser bons. Nós não somos salvos porque nós pagamos tal coisa ou tal. Não, nós somos salvos porque cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele morreu por nós. Nós cremos que Jesus é o Senhor, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que nós somos salvos, porque nós cremos em Jesus Cristo, que Jesus Cristo salva. E nós não podemos ir até o Pai, nós não podemos ir até Deus se não for por Jesus Cristo, né? João 14:6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir até Deus, ninguém pode chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo, tá? Porque nós estamos na depravação total. É uma coisa que tanto arminianos como calvinistas concordam. Somente o ser humano, tendo a graça de Jesus Cristo, pode chegar até Deus. E não de outras formas, né? Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém veio ao Pai senão por ele. Ninguém veio ao Pai senão pelo Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer que somente por Jesus Cristo há salvação e nenhuma outra pessoa. Nós não cremos que a outra pessoa nos corredimiu. Não existe outro corredentor. Não existe outra pessoa corredentora. Por quê? Porque Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe ninguém que possa nos salvar além de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5 também fala sobre isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens.
E João 15:5 faz um resumão sobre tudo isso que eu falei, né? Que somente por Jesus Cristo podemos chegar até Deus, somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e que somente Cristo nos dá a salvação. O texto diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Jesus é o chefe da igreja. Eurico Zwingli, um reformador da Reforma Protestante, ele fala exatamente o que o apóstolo João fala. Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo. E, sem ele, o corpo está morto. Jesus é o chefe da igreja, o cabeça da igreja. Sem Jesus Cristo, o corpo está morto. Somente Jesus Cristo pode ser a nossa liderança universal. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja e sem Jesus Cristo, nós morremos. E é por isso que John Wycliffe ele diz a sua importante frase: nosso Papa é o Cristo. Porque Cristo é o líder universal da igreja. Cristo é o bispo universal da igreja. Cristo, e somente Cristo é o nosso Papa. Se nós tiramos Jesus Cristo da liderança e colocamos outra pessoa, algo corruptível, nós estamos tirando Cristo da chefia da igreja e o corpo morre. Eu não sou batista, mas eu acho muito interessante a confissão batista de Londres de 1649. Né? Eu acho muito interessante a confissão, porque aquela confissão diz: Cristo, e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, o sacerdote e rei da igreja de Deus. Né? E é exatamente isso que nós não precisamos ser batistas para entender e saber e confessar. Cristo é nosso Rei dos Reis, Cristo é o sumo sacerdote e Cristo é o nosso principal profeta. Cristo é sacerdote, profeta e rei. E isso a nível universal. Atos 16:31 diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Nós cremos em Jesus Cristo e por isso somos salvos. E nesse dia de Páscoa, comemore, porque Jesus ressuscitou, vivo está e em breve voltará. E só para finalizar, eu quero ler uma frase do teólogo Benjamin B. Warfield, né, também chamado de B.B. Warfield, que vai dizer: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Né? A nossa fé não vem de nós, é dom de Deus. Então é isso, se inscreva no canal para não perder mais vídeos assim, dê o seu like, comenta aí outros vídeos que eu possa fazer, tá? E é isso, viva a Cristo Rei, profeta e sacerdote. E a paz do Senhor.